Olá, seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica. Meu nome é Luciano Firmino. Neste vídeo nós iremos explicar biblicamente quem é a primeira besta do Apocalipse. Muito já foi dito, alguns de maneira totalmente errada, identificando a besta do Apocalipse como várias entidades do mundo da época passada. Por outro lado, existiram aqueles que se esforçaram o máximo para buscar, através do autor do livro do Apocalipse, João, a compreender e a interpretar corretamente os fatos relacionados à identidade da besta. A primeira besta, tá certo? São duas bestas e o dragão. Neste vídeo iremos focar especificamente a primeira besta. Muitas pessoas ainda hoje não sabem quem é a besta do Apocalipse capítulo 13. Outras imaginam ser o Papa ou algum líder religioso atualmente, e outros, biblicamente falando, conseguem mostrar através da Bíblia quem realmente é a primeira besta. Bem, essa aqui é uma parte introdutória, iremos começar a seguir, mas só um ponto importante: a pessoa, né, que a besta representa só realmente vai surgir no cenário mundial, tanto político, cultural, social e religioso, depois do arrebatamento da igreja. Isto é, a primeira besta só vai surgir durante a grande tribulação. Antes existiram alguns conjuntos de elementos que participam deste cenário da grande tribulação, tá certo? Em uma pequena variação, mas não é a primeira besta do Apocalipse. Pois bem, deixa eu passar para o segundo ponto. Eu tenho aqui uma pequena ilustração que vai nos ajudar a compreender bem a nossa temática. Primeiro, o espírito do anticristo no mundo. Bem, desde o Antigo Testamento, passando pelo período intermediário, chegando ao Novo Testamento, passando por todas as revoluções históricas, até chegar ao século XXI, nós temos o espírito do anticristo. Iremos saber mais adiante quem é esse espírito. Temos o subponto 1. O terreno está preparado. Bem, o terreno está preparado depois do primeiro século, quando o Messias realizou perfeitamente sua obra de sacrifício, certo? Onde todo homem pode, através da graça de Deus, ser salvo. Mas o terreno está preparado, muito mais preparado no nosso tempo. Temos o subponto 2, prodígios e sinais. Temos vistos, entre várias seitas mundiais, o poder deste espírito operando sinais enganosos para confundir a Igreja de Cristo e a humanidade que está totalmente cega. Terceiro ponto, sua aparição. Como já disse, a aparição da besta, da primeira besta, só vai ser na grande tribulação, que terá um tempo de 7 anos. Antes disso, essa besta que nós estamos estudando do Apocalipse capítulo 13 não irá aparecer e não iremos reconhecer. Segundo, segundo ponto, a pessoa do anticristo. Temos o espírito, tá? O espírito pode ser entendido como toda filosofia, ideologia ou teologia que se opõe a Cristo e que vem do reino espiritual. Já a pessoa do anticristo é a materialização corporal desta carga negativa da teologia satânica em um indivíduo e um ser humano. Muitos pensavam que
O anticristo era o próprio Satanás, ou filho de Satanás, né? Mas não. A pessoa do anticristo é um ser humano que vai ser enchido plenamente com os poderes satânicos para atuar aqui na Terra. Bem, primeiro, sua identidade. Como eu já disse, a sua identidade não pode ser conhecida atualmente. Quem é essa pessoa? O nome dessa pessoa? A qual função está inserido atualmente? Hoje, não sabemos, tá certo? Pode haver que tenha nascido exatamente hoje, ou ontem, ou há 10 anos atrás, ou daqui a um dia, nós não sabemos. Suas atividades, a Bíblia revela, antes dele executar isso. E seu fim também. Mas quem vai saber sua identidade? Os que ficarem na terra e os judeus saberão quem é o anticristo. Consequentemente, isso significa que a marca da besta também será apenas de conhecimento dos que estiverem na grande tribulação. Terceiro ponto, os anticristos no mundo. Então, esse terceiro ponto converge e une com o primeiro ponto, o espírito anticristo. Por quê? Porque existem vários anticristos, como eu já disse, desde o antigo até os dias de hoje. Por quê? Porque todas as pessoas que se opõem às escrituras, qualquer pessoa que seja, qualquer uma, independente da sua crença, da sua é, grau de acadêmico, independente. Se você se opõe à Bíblia Sagrada, você é um anticristo. Isso diz as escrituras. Independente de quem você seja, você pode ser até o presidente da república. Mas se você se opõe às escrituras, você é um dos anticristos, tá? Mas Apocalipse 13 explica que existe o anticristo, o que vai dominar o mundo. Esses anticristos, no plural, eles não conseguem dominar o mundo, porque não são eles, tá certo? Adolf Hitler pode ser considerado um anticristo, o Papa pode ser considerado um anticristo, mas não é o anticristo do Apocalipse capítulo 13, tá certo? Então, saíram da igreja, é verdade. Geralmente, os anticristos vão sair da igreja, né? Eles saem da igreja, constroem uma seita, essa seita muitas vezes se corrompe, se divide novamente, e assim no decorrer do tempo, eles criam novas seitas. Ponto 2 do tópico 3. Negavam a doutrina. Então, todos os anticristos vão negar a doutrina, né? Da santificação, do arrebatamento, da grande tribulação, do estado intermediário da morte, onde o corpo falece e a alma eterna consegue ficar aguardando o momento do arrebatamento e assim por diante. O juízo final, de boda do cordeiro. Ponto 3. Eram enganadores. Então, a maioria das pessoas tem a semente do mal em si. E quando uma pessoa se torna um anticristo, ela começa a negar-se, começa a enganar-se e a enganar os outros cada vez mais. E esse poder de enganamento, de engano, vem do reino das sombras. Eu não sei se você dá para ver, temos aqui no quadro Brasil sobre símbolos e significados. Bem, Daniel já mencionava a primeira besta, né? Temos aí, ele chama a primeira besta de pequeno chifre. Temos Daniel capítulo 7, verso 8 é o verso 13, se não me engano aqui. Temos o quarto animal. Daniel vê um quarto animal. Aí Daniel capítulo 7, versículo 7. Temos os pés da estátua. Daniel capítulo 2, verso 34. E temos a besta. Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Temos aqui significados que infelizmente não vai dar para ver. E temos fatores que identificam o anticristo. Bem, se dá para enxergar um pouco. Temos aqui, ó. Subirá ao poder nos últimos dias, tá? Como eu disse a vocês. Temos Daniel aí, capítulo 8. Temos o ponto 2. Deixa eu ver se dá pra ver. Manifestar-se-á após o arrebatamento. Ponto 3. Governo mundial governará o mundo de uma forma esplêndida. Ponto 4. Governará pelo engano, tá certo? Como já disse. Será inteligente e persuasivo. Terá poderes
sobrenaturais, mais diabólicos, tá? Temos aqui convencerá o mundo, será temido, assistido por várias pessoas, fará e quebrará um tratado da aliança com Israel. Então, vai difamar o nome de Deus e todo o seu conceito. Então, basicamente, tudo isso é um marxismo, em certo sentido, tá certo? Em um outro momento, eu estou escrevendo uma tese de mestrado que vai mostrar que Apocalipse capítulo 13 tem tudo a ver com o marxismo e com a teologia da libertação. Tudo aquilo que o anticristo vai fazer, o Marx já previa, ou seja, Marx foi apenas mais um vaso em que as ideias do anticristo começaram a ser disseminadas em todos os sentidos. E nós temos hoje um mundo em conflitos não exatamente sociais, porque a sociologia vê tudo como fatos sociais, mas a Bíblia diz que são fatos espirituais. Então, temos isso. Bem, pegando essas pequenas ideias, certo? Nós podemos passar aqui para o próximo quadro e aí compreender melhor quem é a primeira besta. Então, para você, quem é a primeira besta? Você discorda de mim? Discorda da Bíblia? Qual é a sua interpretação? Se você quiser, você pode deixar abaixo do nosso vídeo a sua explicação, tá certo? E nós depois iremos ver, dar uma resposta, conferir, conversar e trocar seu conhecimento. Mas quem é a primeira besta? Eu convido você a pegar a Bíblia no capítulo 13 do Apocalipse. Nós vamos consultar alguns textos importantes para a compreensão. Bem, deixa eu passar aqui para o próximo quadro. Uma coisa importante que você tem que compreender, que o Apocalipse não foi escrito para todas as pessoas. Eu já tenho dito isso um pouco há tempo atrás, mas foi escrito para a Igreja de Cristo, para os servos de Deus. Então, esses servos podem interpretar. Por outro lado, o ímpio jamais pode interpretar, pois precisa do Espírito Santo e das ferramentas acadêmicas para compreender os textos bíblicos, tá? Ou de um pastor no qual o próprio Cristo vai ensinar que é necessário que exista pastores, professores, diáconos para instruir a igreja, tá certo? No aperfeiçoamento dos santos. E sem isso, é impossível compreender as escrituras e a vontade de Deus. Bem, no Apocalipse capítulo 13, temos três pessoas distintas e diferentes em tudo. Temos o dragão, que vai representar a ideia de um ser que podemos classificar como anti-Deus, tá? Esse dragão é identificado na Bíblia como Satanás. Então ele é totalmente contrário a Deus e quer ficar acima de Deus. Temos a segunda pessoa, que é a primeira besta. A primeira besta, meus amigos, é o anticristo. É um outro nome para o anticristo. Temos a segunda besta que o Apocalipse menciona, que é o falso profeta. A primeira besta sobe do mar, tá? E a segunda besta sobe da terra. Isso tem um significado simbólico, mas literal, certo? Pois bem, se você pegar Isaías 17, verso de número 12 e o 13, vamos consultar aqui rapidamente. Isaías 17, verso verso 12 e o verso 13. Diz assim: ai do bramido dos grandes povos, que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações, que rugem como rugem as impetuosas águas. Rugirão as nações, como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá e fugirão para longe.
serão afoguentadas como a palha dos montes diante do vento e como pó levado pelo tufão. Vamos consultar o texto 57, versículo 20 de Isaías. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. E finalmente, Apocalipse capítulo 17, versículo 1 e o 15. Vamos ver aqui. Dezessete, 1 e versículo número 15. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Verso 15. Falou-me ainda: as águas que vistes, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, você vê aí alguns textos que vai te ajudar a compreender o Apocalipse. Com 7 cabeças, tá? Deixa eu botar aqui novamente a figura do bicho. Você vê aqui, com 7 cabeças, indica as 7 cabeças vão indicar o que? Plenitude, poder, força satânica, plenitude do conhecimento do querubim decaído. E seus 10 chifres, veja que ele tem 10 chifres, tá? 10 chifres vai indicar as futuras 10 nações, 10 líderes mundiais, 10 reinos ou 10 blocos com poderes políticos e econômicos, todos com diademas, faltam os diademas, né? Cada um aqui, né? Mas ele tem 7 cabeças, 10 chifres e diademas. Então, esses 10 chifres, eu disse que são representações de nações, mas essas 10 nações vai dar origem a um novo império romano restaurado, tá? Porque o Apocalipse prevê apenas 4 grandes reinos mundiais. E o último reino mundial foi o Império Romano. Então, nesse caso aqui, essa última besta, a besta do anticristo, vai dar a restauração do Império Romano, tá certo? Guarde bem isso. Mas observe que uma das cabeças da besta é atingida mortalmente, mas volta a viver. Apocalipse capítulo 13, versículo 3 e o verso 14. Vamos conferir? Então você pode conferir aí. 13, versículo meu 13 e o 14. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E o verso 14. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Dizendo que os que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Então o anticristo vai ter um grande império, como vocês podem estar percebendo aí, em todos os sentidos. Alguns comentaristas estudiosos do tema indicam que a besta morrerá e ressuscitará. Mas observe que ninguém no mundo tem o poder sobre a morte, a não ser o Cristo. Então, essa possível morte será uma fraude, onde esses milagres, esses sinais e prodígios serão mais fraudes ainda. O texto bíblico não sustenta esse argumento, tá? De que realmente ele vai ressuscitar e morrer, ter uma força sobre a morte possível, tá certo?
Bem, alguns outros pesquisadores vão dizer o seguinte: o texto de Apocalipse capítulo 3, verso 14, indica apenas que não é, que uma das 7 cabeças será atingida e que a besta, como os 6 cabeças restantes, continuará viva, fortalecida pelo poder maligno que recebeu de Satanás. Em seguida, a cabeça que foi ferida tornará a viver. Esse fato assombrará o mundo inteiro, que vai achar muito interessante e vai reconhecer isso como um poder supremo. Em tudo, a trindade satânica imitará a trindade divina. Como Deus ungiu o Senhor Jesus Cristo com autoridade e poder, o diabo ungirá a besta dos últimos dias finais. Geralmente eu tenho visto nos pesquisadores de escatologia sempre identificar a trindade satânica com a trindade divina. Bem, eu nesse ponto discordo. Por quê? Porque só existe uma trindade. A trindade é bíblica, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu não diria que seria uma trindade satânica, e sim uma tríade satânica, tá? De 3 pessoas que acreditam em algum ponto serem divinos, superiores e criadores da humanidade, tá? Eu acho que é mais correto ser uma tríade satânica, mas tá aí a minha opinião, tá certo? Bem, o governo da besta nos últimos 42 meses, equivalente a 3 anos e meio, tá? Ou a 126 dias, que é um número simbólico, em Apocalipse capítulo 11, versículo 2 e versículo 3, será tenebroso, caracterizado por violência, terror, assassinato, drogas, dores, aflições, epidemias, enfermidades, tudo aquilo que experimentamos hoje em pequeno grau será extremo em um nível potencial absurdo que não podemos nem mesmo cogitar, pensar em que tamanho será isso. A besta não será um animal horrível, assustador e temível como conhecemos. Será um homem superdotado, bonito, cheiroso, especial, carismático, mas a sua natureza vai ser qual? Blasfemará contra Deus, fará guerra contra os santos e os vencerá. Tá certo? Isso significa aqui que são os judeus que vão buscar o Cristo bíblico, tá certo? Estes. E vai derrotar os judeus. Matará as 2 testemunhas e vai controlar a vida das pessoas. Então, o anticristo é a primeira besta. E a primeira besta é o anticristo. Então eu espero que este vídeo tenha ajudado vocês a entenderem quem é a besta do Apocalipse. Não é ninguém que conhecemos no passado. Os que estiveram no passado e foram contra a Bíblia são parte daquele grupo chamado os anticristos. Mas o anticristo só vai ser revelado, tá, após o arrebatamento da igreja, no período da grande tribulação. Antes disso, não conhecemos nem podemos identificar quem ele é. Mas tudo aquele que vai contra as escrituras é, em algum sentido, parte desse conjunto de anticristo que prepara o mundo e o cenário para a chegada desse falso Cristo, que o mundo sem a igreja, sem as escrituras, estará totalmente refém e aberta para receber esta falsa deidade, tá certo? Se você gostou deste vídeo e não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe, deixe seu like, ative o sininho para sempre receber novas notificações. E se você quiser pesquisar mais ainda, temos outros vídeos falando sobre o anticristo e temos escatológicos, tá certo? Fique à vontade e, se Deus nos permitir,
nós iremos continuar esse trabalho de estudo, pesquisa e compartilhamento das escrituras com vocês. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.